Three favorite movies, go. Ghostbusters, Os Caçadores da Arca Perdida e Exterminador do Futuro. You, go. Clube dos Cinco, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Pode Caverna! Pode Caverna. Olá galera, estamos de volta com mais um Pode Caverna, estamos aqui no Pub Caverna e hoje a gente está especial e muito frenético, porque acabamos de assistir a Season 3 de Stranger Things, que foi maravilhosa, e pra não dar spoiler, porque tá muito cedo ainda, sabe? Você pode não ter cedo. visto ainda. Tá cedo ainda, então a gente vai falar do último episódio. Não, mas uma ceninha específica que é essa que vocês já acabaram de ver aqui. Que abriu aí Então a gente já tem uma galera fazendo esse desafio aí pela internet de você escolher seus 3 filmes aí no susto. Só que a galera tava meio que falando os 3 filmes realmente favoritos de todos os tempos. Porém, essa cena se passa no verão de 85, lá em Stranger Things. Logo, pra dificultar um pouco mais as coisas, se já não é difícil escolher 3 filmes só pra dizer que é seu favorito... Pra mim facilitou pra caralho. A gente limitou então os 3 filmes favoritos até 85. Verdade. Entendeu? Até o verão de 85. Até o verão de 85. O verão do hemisfério norte. Então tipo, julho de 85. Até julho de 85 lá. Mas, por um motivo meio óbvio, eu simplesmente não escolhi, como vocês viram aí, Star Wars, os 3 e De Volta pro Futuro 1, porque só tinha saído o primeiro ainda. Mas por quê? Porque ia ser óbvio demais, sabe? Não ia ter graça, a gente já falou tanto sobre eles, não tem por que eu falar de novo, sabe? Pra gente mudar um pouquinho aqui, variar, ampliar e aqui, outra, falar de outros filmes, tipo, né, cara? Porque a gente fala pra cacete. São filmes realmente que eu gosto, mas eu quis pegar filmes um pouco mais diferentes, apesar de que eu vou falar de um filme que eu já falei algumas vezes aqui, mas não tem problema não. Tem um ali que a gente já falou pra caralho. A gente mas fez um podcast. Não tem como, mas fazer o quê, né? Bom, então vamos falar rapidamente assim. Agora, antes de a gente começar a falar sobre os filmes, olha, se você tá entrando aí no canal agora e não tá inscrito ainda, tá errado, cara. Tá errado. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho pra você ser notificado quando a gente colocar vídeo novo. Toda semana, vídeo novo no canal, beleza? Isso aí. E deixa o like aí. Se no final do vídeo você fala assim, não merece o like, você tira o like lá, beleza? Mas pra gente é importante também porque você tá informando... Não esquece. Você esquece. Você chegou no final do vídeo, naquele êxtase assim, porra, que legal, esqueceu de dar o like. Então dá o like ali e tal, beleza? Porque isso é importante pra gente também, valeu? Vamos lá, meu primeiro, então, vamos lá. Eu vou falar sobre Ghostbusters. Por acaso, eu reassisti Ghostbusters recentemente, porque ele estreou na Amazon Prime. Who you gonna call? Ghostbusters! Bom, e aí é o seguinte, esse filme, lógico, toda vez agora que eu assisto um filme dos anos 80, pra mim começa a aparecer um monte de questões, que são questões muito atuais, né? Só que a gente tem que assistir, eu acho que um pouco com essas questões, e um pouco levando em consideração que às vezes não são coisas que estavam assim, sendo pautadas naquela época, apesar de erradas. Sim. Por exemplo, é o tipo de coisa que, tipo assim, a gente tem que olhar com um olhar crítico, de olhar, tipo assim, aquilo naquela época estava errado, não significa que eu vou deixar de gostar daquilo ali por conta daquilo, mas significa que eu tenho que olhar pra aquilo e lembrar que, tipo assim, não, isso aqui é errado. Você tem que olhar com aquele olhar crítico, tipo assim, não, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não tem como se repetir novamente. Entendeu? Por exemplo, o assédio à personagem principal ali, que é um negócio assim meio... Né? E o fato de seguinte, ela é a donzela em perigo que os homens vão salvar. E o cara negro é só o coadjuvante. Tipo isso. Sacou? Exatamente. Tanto que tentaram fazer com esse Ghostbuster novo aí, sendo que é só de mulheres. Eu acabei ainda não assistindo, tem que pegar, se não me engano, tá na Netflix. Amazon Prime. Eu sei que tá em alguma locadora virtual aí. Eu tenho que pegar pra assistir ainda, que eu realmente ainda não assisti. A crítica até é muito boa e tal. Não assisti, e o Ghostbusters é o seguinte, se você não assistiu ainda, é um filme muito legal, porque assim,
Filme da década de 80, reparou que muitos deles são ambientados em Nova York. Nova York ali é a meca, né, do filme dos anos Cara, 80, eu acho, né? não só isso, Nova York, existem 2 lugares no planeta que eu jamais moraria. Nova York e Tóquio. Porque qualquer merda que acontece é em Nova York e Tóquio. É verdade. O mundo vai acabar, Nova York e Tóquio começa. Monstro gigante, Tóquio principalmente. Só Tóquio. Não, tem Godzilla em Nova York. Mas aí foi no ano Ele- 2000, mas ainda assim tem Godzilla em Nova York. Ele sai ali da Bahia, Invasão lá de Manhattan, alienígena, tal. Nova York. Então, amigo, não. Não. Bom, enfim, e os caras, eles estão sendo expulsos da universidade, onde eles trabalham, eles são doutores ali e tal, em psicologia, isso e aquilo e tal. E aí eles... Psicologia, cara, faz muito tempo que eu não sei. Psicologia, ou parapsicologia, ou... Psicologia faz mais sentido, Enfim. porque, né, estão caçando... E aí o que acontece é que... Eu achava que era física, alguma coisa Naquele assim, momento... por causa do Não. Se bem que o Venkman. O Venkman, Que é o... Não, o Peter Venkman é o... Peter Venkman é o Bill Murray. É o Bill Murray. Eu tô falando daquele outro que é o mais cabeção lá deles lá. Que é o... Que morreu, infelizmente. E é o diretor do filme. Que é o Brothers lá. Não, Que era pra ser, na Não, verdade. não. Tô falando do Dan Aykroyd, não. Tô falando daquele Não. outro, que é aquele cara que... e tal. tá. Eu tô tentando lembrar o nome dele também. Então, enfim. Tá aqui. Esse camarada, então, o que acontece, né? Em Nova York começam a acontecer umas manifestações de espíritos. Então eles começam a utilizar ali a expertise de que todos têm ali, daquele arcabouço universitário que eles têm e tal, pra caçar esses fantasmas. E aí eles alugam um lugar, tal coisa, não sei o que e tal. E começa a acontecer isso muito frequentemente, a ponto da prefeitura de Nova York chamar eles para que eles façam. Ghostbusters. Hey, anybody see a ghost? They catch the ghost that won't stay dead. E assim, aí Cara, eles têm telefone. o filme. O Will Gonna Call. Exatamente. E o filme assim, é muito mais complexo do que isso eu tô falando, mas é um filme muito divertido. Eu acho, basicamente, assim, um filme. Então eu apelo também das crianças pra você ter aquela coisa. Que no desenho animado. No desenho animado é bem mais maneiro. Ele é bem melhor. Que no desenho animado ele é de estimação dos caras. Sim, não, ele é o mascote barra ajudante paranormal dele. E este deve ser o Geleia? Isso mesmo, claro. Já chega, Geleia, ela ouve bem. E há mais uma coisa. Não é um pouco estranho que um grupo de caça-fantasmas tenha um fantasma vivendo com eles? Eu não sei como é que é o nome em inglês, mas em português colocaram como geleia. Geleia. É o geleia, né? É Pete, dá um biscoitinho, coisa assim desse tipo. E assim, mas é um filme muito divertido, eu acho assim, filmes, digamos aquele rótulo, filme Sessão da Tarde. Total. Pô, total. Mas, Totalmente mas Sessão da muito, Tarde. eu acho muito divertido. E tem a continuação dele também, que é muito legal, assim. Também, cara, eu gosto muito de Ghostbusters, é sempre divertido. Não, filmes com Bill Murray, normalmente, são muito bons, né? Com Dan Sim. Aykroyd também, Dan Aykroyd é foda pra Mas tem um caralho. filme de... foda-se, né? Parênteses, é pós-caverna. O filme que eu mais gosto do Bill Murray, que não é de comédia. Eu esqueço sempre o nome em português. Lost in Translation. É ele com a... Viúva Negra, esqueci o nome dela. Ah, não sei quem é. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, Scarlett Johansson. exatamente. A memória tá foda. Tem que parar de assistir. Pois é. Bom, seu filme aí... Então, o primeiro que eu falei foi... Não lembro, mentira. Foi Clube dos Cinco. Cara, Clube dos Cinco é anos 80 pra cacete. The Breakfast Club. They only met once, I don't want to be alone anymore. You don't have to be. but it changed their lives forever. I mean, I consider you guys my friend. Mas o que eu mais gosto do Clube dos Cinco é... Não é um filme de ação. Não é um filme exatamente de comédia. É um filme de adolescência. Sim, Sabe? é quase que um filme também de introspecção, né? Que cada um tá passando por uma filme, experiência. É um filme que, tipo assim, ele meio... Eu não sei se ele expõe as maiores... como é que se fala? As maiores características, quando você fala características gerais de uma pessoa e...
Estereótipo? Não. Estereótipos, exatamente. Eu não sei se ele cria ou se ele simplesmente expõe os maiores estereótipos do que tem dentro de uma vida escolar. Na verdade, não só numa vida escolar, mas do que tem entre os jovens. O senhor nos vê como um cérebro, um atleta, um lixo, uma princesa e um criminoso. Você tem o nerd, atleta, você tem o nerd, o bad boy, você tem a patricinha, você tem o bad boy e você tem a gótica, a emo, a diferentona. A diferentona, né? A meio, né, alternativa. Exatamente. E aí, nesse filme, por conta eles estão lá cumprindo uma detenção lá e tal, eles têm que escrever uma redação de 1000 palavras. Eu não lembrava desse ponto, né? Eles têm que escrever uma redação de 1000 palavras e estão um pouco se fudendo pra escrever a redação. Afinal de contas, adolescente, quem é que quer escrever alguma coisa dessa? Mas o mais legal de tudo é que, tipo assim, eles são todos eles muito diferentes, eles estão todos eles estereotipados nesses personagens, mas eles acabam, por conta dessa convivência de uma tarde, uma manhã, pelo nome em inglês ser Breakfast Club, deve ser uma manhã. Deve ficar um... Esse tempo que eles passam juntos ali na detenção, eles acabam descobrindo que eles têm muito mais em comum do que eles têm realmente de diferentes um com o outro ali. Isso transforma eles, porque eles começam com o estereótipo de um com o outro. Sim, de enxergar exatamente. naquele outro todos eles se enxergam pelo estereótipo que cada um tá realmente se enxergando ali. Ele enxerga o atleta como o jockey, o bully, o nerd é o nerd mesmo, o nerdão dele lá. A patricinha é a patricinha, ela só quer saber de futilidades. A outra é toda na dela, esquisitona. E o bad boy é o malvadão, que ele eu quero saber de nada, usar drogas, e acabar. Né? E não é assim, eles vão se entendendo, eles vão começando até a criar, tipo, uma amizade ali. Até, tipo assim, ele não é tão misógino como você espera de um filme dos anos 80, verdade, por exemplo. Verdade. Tipo, as garotas, tipo assim, tem aquela coisa meio donzela, mas elas não são... Elas têm atitude. Elas não é nem sem atitude, também não é aquela coisa de tipo, que elas não estão brigando uma com a outra, principalmente porque elas são tão diferentes, sabe? Sim, todo mundo ali realmente num conjunto, eles estão se entendendo, eles estão entendendo que eles são mais parecidos entre eles do que eles realmente são diferentes ali. E acaba que essa é a conclusão justamente do final. Apesar de que no final do dia eles vão lá, se separam, cada um vai pra um canto, ainda assim eles ainda têm, tipo... Eles chegam a olhar pra trás, uma coisa ou outra assim, tipo assim, eles têm noção de... Tipo, o filme deixa entender que aquilo mudou, a relação deles que eles tinham uns com os outros. A única coisa que não mudou é que no final das contas só o nerd fez o dever de casa. Bom... Mas esse filme é maravilhoso. O meu próximo, então, Caçadores da Arca Perdida, que é o filme que lançou Indiana Jones, é o primeiro filme da franquia Indiana Jones, né? Cara, e é um filme sensacional, assim, porque agora, então, uma história muito engraçada. A primeira vez que eu assisti esse filme foi numa reprise no cinema. Olha isso, reprise no cinema. Acontece. E aí, tava um filho da puta de um moleque sentado, 2 cadeiras à frente aqui, que ele dizia assim, e agora só falta acontecer isso. Pá, aconteceu. Agora só falta eles pularem da janela e ter um todo embaixo. Aí pulava. Olha, cara, querendo ou não... Que memória, filha da puta, tinha memória do... Querendo ou ele lembrava, ou tipo assim, querendo ou não, o Indiana Jones, ele meio que faz umas reinvenções, digamos assim, dos filmes do Alan Quartman e do Buster Keaton. Alguma coisa ali, tipo, sim, questão dos estantes ali, né, das coisas que os dublês têm que fazer, sim, e tal. Tem algo ali, então tipo assim, querendo ou não, você tem alguns clichês. Se você tá num lugar onde tem toldos e tem uma janela, quando você vai pular, você vai cair num toldo, sabe? É a mesma coisa de Jackie Chan.
Mas quando eu Sabe? assisti esse filme foi muito próximo do seu lançamento, Ah. então a galera não tinha essa perspectiva Entendi. e tal. E cara, é um filme muito divertido, é um filme de aventura. Demais. E aquele filme é o seguinte, que eu acho que o Indiana Jones inaugura um negócio que pelo menos eu não tinha percebido até então, que é um herói que apesar dele ser um cara tipo, muito ágil, muito isso, ele é um cara mega inteligente também. Sim, Então, ele é um sim. professor universitário, né? Meaning new and lithic. I-T-H-I-C. Meaning stone. All right, let's get back to this site. Turkdene Barrow near Hazleton. Contains a central passage and 3... E aquelas coisas todas do chapéu, do chicote, da aventura. É aquele filme que quando você termina o filme você quer ser um arqueólogo, sacou? Definitivamente. É maravilhoso esse filme. Tem um episódio... Eu queria fazer arqueologia. Tem um episódio de... Ai meu Deus, aquela série da DC que se passa com Lendas do Amanhã. Em que... O que eles fazem? O vilão lá, ele volta no tempo e aí ele faz com que o Steven Spielberg desista de ser cineasta. E aí o que acontece no futuro? Muitas merdas. O cara que é da liga ali das Lendas do Amanhã, o cara que é historiador, ele não é historiador. E o cara que é cientista não é cientista, porque eles deixaram de assistir os filmes que os inspiraram a ser Sim, isso. com certeza. Então é muito legal, né, essa coisa. Então, diga isso Então, já que a próximo. gente tá falando de Spielberg, contatos imediatos de terceiro grau. Do you wish to file a report of any kind of it? I wouldn't know what kind of report to file, Senator. This is nuts. Eu amo Eu este sempre lembro da sua mãe filme. quando você fala... Por que eu amo esse falo- filme? Minha mãe que apresentou. Assistiu 252 vezes. mas- Não só isso. Assisti todas as versões. Assim como eu assisti Blade Runner. Todas as as- versões. todos os Outra que eu cortes. não falei, né? Mas... Porque motivos Já falou óbvios. pra caralho. Por motivos óbvios. Mas além como Blade Runner, eu assisti todas as versões de contatos imediatos de terceiro grau. Eu amo este filme de paixão, cara. Sim. Este filme é um filme que, tipo assim, eu conheço alguém e eu falo, você já assistiu Contatos Imediatos de terceiro grau? Assista. Porque esse filme, cara, é sensacional. É um filme que, tipo, você tá lá no o planeta Terra, foi invadido por naves espaciais. Só que não é uma invasão alienígena tipo Independence Day, sabe? É um negócio tipo assim, as pessoas estão lá de noite, veem luzes e as luzes estão andando por aí e as pessoas que viram essas luzes ficam tipo, meu Deus, luzes. O que é isso? Da onde surgiu isso e tudo mais? E elas ficam meio obcecadas com isso. Uma coisa que sempre me lembra esse filme é que a comunicação se faz através de uma musiquinha. Música, cara. Não, eu lembro. Eu falo que eu gosto desse. Porque, cara, esse filme é bom demais, cara. Ei, que viagem é essa, véi? Porra! Tudo isso? Bom, Obrigado, eu vou Spielberg, falar por isso. sobre Exterminador do Futuro, o primeiro. Exterminador do Futuro, cara, eu acho assim uma coisa sensacional, porque o filme tem um loop. Exato, é a Stella Vista Baby. Mas ele tem um loop de acontecimentos que se você parar pra pensar nisso, você fica louco ali. Porque na verdade você tá... É tipo assim, é o paradoxo temporal na sua melhor expressão, digamos assim. Sim. E cara, é um filme que é um filme de ação muito forte. É um filme que tem... Schwarzenegger, cara. Não, mas ao mesmo tempo é o seguinte, cara, ele é tão fantástico que ele gerou uma série de
digamos assim, as De mais um filme. Não, sim, não, mas tem as continuações. De mais um filme. Não, você é chato pra caralho. Porque nem tudo precisa ser a obra-prima que aquele filme é. Não, tudo bem. Tá. É porque depois começou, tipo assim, eles começaram realmente, a partir do 3, eles começaram realmente a, tipo assim, meio que cagar pra storyline. Justamente pra storyline ali, sabe? Ficou meio um negócio meio confuso. Enfim. Porém, estamos falando do primeiro. Então. Não, eu ia falar. Não, eu ia falar só que vai ter continuação do segundo. O trailer é sensacional. Bom, e aí é o seguinte, cara, esse filme, pra mim, eu assisti esse filme no cinema, então foi um negócio assim mega legal e ao mesmo tempo é aquela coisa de você ter um filme. O filme bom pra mim é aquele filme quando você sai, você começa a pensar sobre aquilo recorrentemente. Sim. Tipo assim, não é aquela história que acabou, aí terminou tudo bem. Tipo, tá não é um filme que você, tipo assim, vê, tipo, pô, legal, gostei do filme. É aquele filme que você, tipo assim, foi dos critérios pra gente poder escolher o que vai fazer. Não à toa virou um clássico, né? Sim, é aquela coisa, tipo assim, você sai, tipo assim, caraca. E quando você assiste de novo, você fica assim, você fica reencantado por aquele filme. Sim, assisto e diz, cara, eu perdi a quantidade de vezes que eu assisti esse filme. Sim. É muito legal. E aquela questão toda do paradoxo temporal, da aventura do filme, eu acho o 2 muito bom, por exemplo, também. Eu acho o 2... Sim, o 2 também é bom. O 2 também é bom. E o 2... Porque, afinal de contas, o 2 insere... Primeiro que o 2 tem a evolução monstra da Sarah Connor, de mocinha perdida, de garçonete perdida, pra fodona que eu estou presa porque estão achando que eu sou maluca, mas na verdade eu sou a resistência e foda-se, amigo. E eu tenho que salvar a Terra. Tipo... Tem que salvar meu filho e a Terra. Cara, eu estou aqui sem poder usar um braço, carregando uma 12, carregando assim... atirando um robô na minha frente, cara. E a alternância de que o Schwarzenegger já não interpreta mais o robô do mal, mas o robô que vai ali para ajudar a salvar. Cara, é uma saga muito maneira, assim, eu acho muito legal. Tenho aqui o livro, tenho o livro em algum lugar. Tá aí, Terminator. Então aqui a Darkseid não está nos pagando nada, mas aqui é um livro que vale a pena. Ó. Maneiraço. Foda pra caralho. Cara, tem umas ilustrações aqui. É Darkseid, né? Tá Sarah Connor. Cara, é uma história muito bacana, é um filme... Se você não assistiu ainda, né, você acabou de nascer, por exemplo, assista esse filme que é um filmaço. Não, se você acabou de nascer, não vai dar pra assistir. Espera assim uns 10 anos, mais ou menos, pra começar a entender as coisas. Seu último filme? Então, meu último filme, cara, eu fiquei muito na dúvida, tem filme pra cacete, né? Eu principalmente fiquei na dúvida entre Alien, que eu redescobri que era da década de 70. Todos que ele não... Porém, eu vou falar, na verdade, de Monty Python em busca do cálice sagrado. Cinemas in this special new edition. I told them we already got one. With up to 25% more peril. No, it's too perilous. We are the knights who say... Bring your friends. Carry coconut shell. Wear fancy dress. Porque, né, porra, Monty Python em busca do cálice sagrado. Se eu tivesse visto isso na década de 70, 80, ali... Cara, não tem como não escolher Monty Python em busca do cálice sagrado. É sensacional, velho. Porra, é aquilo, cara. Eu não quis falar de Star Wars, eu não quis falar de Volta ao Futuro, Blade Runner. Mas, cara, Em Busca do Cálice Sagrado, porque esses são filmes mais sérios, sabe? Você tem um universo. Em Busca do Cálice Sagrado é aquilo. E você assiste aquilo e ri das mesmas piadas, cara. É comédia. Você já sabe o que vai acontecer e você ri da mesma forma. Dá uma dica pra você, cara. Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando um link pra um episódio de podcast que nós gravamos com o Thiago Master Carneiro, nosso amigo, que escreveu um livro sobre Monty... É quase a maior autoridade. Quase a maior autoridade de Monty Python do Brasil. Com certeza. E ele escreveu um livro sobre Monty Python. Sim, o primeiro autor brasileiro a fazer uma biografia de Monty Python e a única biografia do mundo atualizada até 2018. E aí é o seguinte, você escuta esse podcast também, que tem um papo mega legal com ele ali, pra você entrar mais no universo do Monty Python, porque a gente não fala só do Em Busca do Cálice Sagrado. Sim. Mas, cara, Em Busca do Cálice Sagrado, cara, tem os cavaleiros que dizem...
Tem o Coelho de Carbanode. O duelo com O duelo com o cara. O Cavaleiro Negro. Nossa, não tem... É isso, cara. São coisas que, tipo assim, você já viu. Mas você vê e você ri da mesma forma, então não tinha como dizer. Eu podia estar falando de A Vida de Brian também, mas, cara, pra mim, o que eu mais gosto é Em Busca do Cara Sagrado. Então, Não precisa falar da comédia. Deixa eu citar fazer uma citação pequena do livro do Thiago. Por favor! Tem um determinado lugar assim que ele pega e bota várias pessoas falando sobre Monty Python. Aí o Ozzy diz o seguinte, que o Ozzy foi num lugar e que tinha um general da guerra que tinha sido enterrado num lugar. Só que depois ele descobriu que nesse lugar só estava enterrado o braço do cara, o braço amputado do cara. E aí o Ozzy diz assim... de pai, mas pô, foi mal. Aí o Ozzy diz assim... Essa porra parece uma merda do Monty Python, entendeu? Parece um sketch de Monty Python. Parece, cara, tipo... Nossa, cara, realmente, é definitivamente algo que sairia do Monty Python. É pythonesco. Pythonesco. É definitivamente pythonesco, cara. Bom, aí é o seguinte, agora eu desafio você a escrever aqui embaixo, nos comentários aqui, 3 filmes até o verão, até julho de 2000... Até julho de 1985. Exatamente. 3 filmes que sejam marcantes, que sejam legais e que não sejam esses que a gente falou aqui. Pode escrever aí embaixo aí, que a gente vai comentar aí futuramente, mais pra frente. Seus 10 filmes favoritos, vai! Agora! Galera, obrigado por estar aí com a gente. Se você ainda não deu seu like, não esqueça de dar o like aí e a gente se vê no próximo Podcaverna. E se você não assistiu o Stranger Things 3 ainda, a gente não tá ganhando nada pra isso, que a Netflix não paga a gente, mas assista, porque é bom demais. É isso aí. Ghostbusters, peraí. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia! Eu sabia! Não.